Olá, vai, tudo bem? Alguém me perguntou como que a gente faz para ler a Bíblia, ler um texto acadêmico, um texto teórico, filosófico, literário, jurídico. E como a gente faz para um texto bíblico também da Bíblia, né? Como a gente faz para fixar o versículo, o texto, a palavra, enfim. Nós, entre outras técnicas, né, nós usamos o Phillips 66 e a Díade, ou tempestade de ideias, né? Storm, né? Tempestade de ideias, que é o que? Colocar 3 folhas, uma folha ou 2. Para quem não usa folha de caderno ou uma agenda, você pode usar também a planilha no Facebook, Word, Excel, 3 margens com 3 linhas. Aí você vai ali e coloca com o sistema de cores, as ênfases especiais, o cabeçalho do assunto que você está. Já tem tudo pronto na internet. Eu estou falando que na nossa época não havia essa tecnologia que existe hoje, ok? Isso aí é final da década de 80, meado do anos 90, antes do ano 2000. Então o nosso processo era leitura mesmo, sistema de biblioteconomia, né? Enfim, decimal. Mas a gente pode usar também o sistema de uma palavra difícil, né? Mnemotecnia literária, filosófica e bíblica também, para ajudar a memorizar, né? Fatos bíblicos, localizar versículos selecionados, capítulos, ensinos, para memorizar a localização de versículos importantes. Por exemplo, Oséias 3,16, João 3,16, que é o textuário da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai associar os textos, Lucas 3,16, Atos 3,16, 1 Timóteo 3,16, João 3,16, Malaquias 3,16, né? 1 Timóteo 3,16, Colossenses 3,16 e aí por diante, né? Que fala sobre piedade, sobre as próprias escrituras. Palavras, ênfases especiais, por exemplo. Você pode usar também máximas para memorizar, como por exemplo, terminar a obra da vida. João 17,4. Estudantes da Bíblia. 2 Timóteo 2,15. Pensamento. Filipenses 4,8. Mas vocês também podem colocar para marcar sistema de cores. Como por exemplo, para fixar. Toda vez que você pegar um livro jurídico, uma poesia, um livro de filosofia, de história, de antropologia, de teologia, um livro da Bíblia, por exemplo, na Bíblia, cor azul, você vai lembrar que é céu. Aí você vai ver os versículos e passagens da Bíblia que remonta às coisas celestiais. Você pinta de azul os versículos. A verde simboliza o quê? Esperança. Então o texto alusivo à esperança, você vai colocar os versículos, as passagens, os parágrafos. Amarelo, né? Promessas, capítulos e temas áureos, né? De riqueza, realeza.
e daí por diante. E símbolos também. Você pode colocar, por exemplo, um coração que está falando sobre poesia, né? Sobre amor, por exemplo. Amor ao próximo, amor a si mesmo, amor à família, amor aos amigos, amor a Deus, amor a seu cônjuge, seus filhos. Você pinta de azul e coloca um coração como símbolo. Isso se chama, em filosofia, teologia e literatura de língua portuguesa, e mnemotecnia, que são marcações, símbolos. Por exemplo, quando você vê o símbolo da Volkswagen, todo mundo sabe que é um carro da Volkswagen. Quando você viu o símbolo, a logomarca da Globo, logotipo da Rede Globo, você sabe que você está assistindo o quê? A Rede Globo, o SBT, o símbolo da Nike. Né? Quando você vê uma cruz, você relembra o quê? Religião, cristianismo, Jesus. Né? Uma espada significa uma guerra, conflito. Um incenso, um incensário, uma harpa tocando, um violão, uma pessoa dobrada, joelho, oração. Então, são coisas que inspiram e coisas que marcam e lembram aquela passagem bíblica, aquele texto filosófico, por exemplo, aquele texto literário, não é? Você pode também colocar imagens, marcas, por exemplo, a letra I, que fala do espírito interior. Você desenha ali uma pomba, um óleo, alguma coisa derramando, um óleo que significa unção, adoração, consagração, fogo, chuva, né? Gotículas ali de chuva. Você desenha um mar, você está entendendo que aquelas passagens remontam a um lago, a um mar, a água, que é símbolo do cristianismo, que é símbolo, o peixe é símbolo do cristianismo, e assim por diante. Então, isso se chama mnemotecnia bíblica. Aí me perguntaram, irmão Fabrício, qual a melhor tradução da Bíblia de estudo? Ou melhor Bíblia para você usar no dia a dia, para pregar, para estudar, para fazer uma palestra, uma pregação, um estudo teológico, um estudo de célula, por exemplo, né? PGM, pequenos grupos multiplicadores. Aí eu falei, depende, por exemplo, que a gente estabelece um critério teológico bíblico, da bibliologia, que é a ciência da teologia sistemática que estuda a Bíblia. Equivalência formal, equivalência dinâmica, equivalência ideal, né? O texto eclético, texto tradicional, o texto literal, o texto majoritário. Por exemplo, a equivalência formal, ela vai traduzir o conceito, a palavra, por exemplo, a palavra amor. Nas Bíblias de equivalência formal, como por exemplo, Almeida século 21, Almeida atualizada, a NVI, nova versão internacional, entre outras, né, a Bíblia Dake, a Bíblia Shed, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Fiel, a de Estudo de Genebra, Presbiteriana, Thompson, a Bíblia Apologética, né, Almeida Revista e Corrigida, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Eles utilizam a versão equivalência formal. Já a equivalência dinâmica, ele traduz, chamada de variante textual, tá? É formal,
né? Ela é dinâmica, por exemplo, a NVI, a Bíblia da Linguagem de Hoje, o texto majoritário e trinitário, que ela traduz o sentido da palavra e não a palavra propriamente. Como, por exemplo, a palavra poder no Velho Testamento. A palavra poder, né, é dunamis, do grego, power em inglês. Mas no Velho Testamento é traduzido como chifre ou corno, né? Cornos, chifre. Mas literalmente no original no hebraico está ali poder, pelo seu poder. Ali está traduzindo, no caso, a variante textual dinâmica, equivalência dinâmica. Mas existe também a equivalência literal. Por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia, né? A TEB, tradução ecumênica da Bíblia, que algumas igrejas ortodoxas grega oriental usam, que ela tem 74 versículos, capítulos e livros da Bíblia, mais do que a Bíblia protestante de Lutero e mais do que a Bíblia católica. Então é a chamada Bíblia TEB, tradução ecumênica da Bíblia. Então, nesse sentido, nós, eu particularmente, Fabrício Barreto Gonçalves, eu utilizo o texto Receptus, a Septuaginta grega, e utilizo aí a Bíblia Shed e a Bíblia King James, né, a versão do Rei Tiago. Mas como eu falei, então, essa palavra aqui, você está dando para ver, tá? Não estou inventando nada, tá? Isso é tirado de teologia sistemática, teologia bíblica, tá? Eu acho que está invertido. Menotecnia bíblica. Então você vai e pinta, né? Por exemplo, deixa eu ver o que eu fiz aqui na minha Bíblia. Sistema de cores. Por exemplo, ó, eu vou versículos que falam de esperança. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até a sua morte, tem esperança. Provérbios 14, 32. Então, helps, aqui ó, está pintado em verde, não é isso? Você está dando para ver aqui. Então, isso se chama menotecnia da Bíblia. Então são recursos didáticos que nós utilizamos e aprendemos na faculdade de teologia, no seminário teológico, de filosofia, né? Você pegar um texto bíblico qualquer, dos vários que tem na Bíblia, ou um texto, porque a palavra hermenêutica vem de hermenêuticos, ou seja, a arte de interpretar. Existe a hermenêutica jurídica, os advogados, juízes utilizam, né? A interpretação da lei. A hermenêutica literária, interpretação de texto, um texto literário, né? E é um texto poético. Como é que eu sei que é um texto lírico, mas uma elegíaca, né? Um poema, uma prosa, uma crônica, um texto narrativo, uma descrição, um texto descritivo. Isso tudo na hermenêutica literária. Existe a hermenêutica jurídica, que eu já falei, e a hermenêutica bíblica, teológica, que é a arte, a ciência de tirar um texto, sacar o texto, uma exegese que a gente fala,
extrair um princípio ou princípios que vão nortear e vão nos fazer aprender aquele texto. Aquele texto está falando sobre o quê? Existem várias técnicas, né? Não só a menotecnia, que é sistema de cores, sistema de símbolos, números, né? No texto jurídico, no texto bíblico, no texto filosófico, um texto histórico, né? A gente vê isso em história, a gente vê isso em filosofia, a gente vê isso em literatura, tá? A gente vê isso em língua portuguesa, na literatura, a gente vê isso em hermenêutica jurídica, hermenêutica filosófica, hermenêutica teológica, né? Litúrgica, religiosa, e você extrair aquele texto e tirar ali princípios, verdades, se o texto é uma parábola, se ele é uma prosa, se ele é uma símile, se é um provérbio, uma anedota, uma poesia lírica, se é um texto de licença poética que a gente fala. Tudo isso, se é um pleonasmo, se é uma redundância, se é uma hipérbole. Há vários textos na Bíblia que tem metáforas, né? Tem textos ontológicos, metafísicos, tem textos hiperbólicos ou hiperbáricos, tem pleonasmo, redundância, hipérboles. Tudo isso tem na Bíblia. Então, aí você, poxa, mas esse texto tá difícil. Então a regra hermenêutica e exegese bíblica e até filosófica e literária é pegar o texto mais difícil, que você não está entendendo, e pegar um texto correlato, um texto parecido, ou dois, ou até mais de dois, e colocar ali um do lado do outro, e você fazer um resumo, uma paráfrase, como a gente fala, né? Um resumo, uma resenha, e você tirar dali um sumário, ou seja, uma resenha, um resumo, e você entender aquele texto. Já a exegese, a palavra exegese também é grega, né? Exegeomai, quer dizer sacar, ex, do latim, quer dizer tirar, extrair, sacar, uma leitura que denota uma tiragem de um texto, um princípio moral, ético, uma moral da história, como se diz, dentro do próprio texto. Isso são regras gramaticais, regras. Isso aí tem no português, tem no latim, tem no espanhol, tem no inglês, tem no grego, tem no hebraico. Um texto mais difícil para um texto mais fácil, para você poder compreender e fazer a tal associação de ideias, né? São dicas valiosas de alguém que prega há mais de 30 anos. E qualquer texto, um jornal, uma bula de remédio, um livro, por exemplo, você pega um livro, Dom Casmurro, né? Um texto filosófico, por exemplo, da professora filósofa Marilena Chauí, né? Então, Franklin Leopoldo Silva, Marilena Chauí, primeira filosofia da editora Brasiliense, vários autores, 5ª edição. Você vai pegar um texto, por exemplo, vamos botar aqui, Karl Marx, Deleuze, Foucault, vamos botar aqui Platão,
David Hume, né? Hume, né? Se fala Hegel e outros mais. Então você vai pegar as principais ideias filosóficas, literárias, né? Michel Foucault, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e outros aí pensadores, né? Você vai pegar Santo Agostinho, Tomás de Aquino, vamos botar aqui Erasmo de Roterdã, que escreveu o livro O Elogio da Loucura, A Utopia de Thomas Moros, né? De vez em quando cai no Enem aí, no FUVEST, nos vestibulares de faculdade, né? Nos cursos de português, de história, de filosofia, de teologia, de sociologia, de psicologia. Você vai pegar aquele texto e você vai ler e você vai interpretar aquele texto na hermenêutica filosófica e hermenêutica teológica, para você compreender aquele texto. Aí você vai pegar aqui uma caneta azul, uma caneta verde, uma caneta amarela ou a Bic de 4 cores, que é essa caneta aqui. Aí você vai pegar ali, você vai sublinhar o texto e marcar o texto, né? Aqui, como eu fiz aqui. E você vai colocar aqui, ó, interrogação. Não é bom estar marcando a Bíblia nem os livros, né? Para você, isso aí eu sugiro fazer numa agenda. Então você vai fazer ali símbolos que vão te fazer memorizar aquela passagem bíblica, aquele texto, de qualquer livro. Dom Casmurro, de Machado de Assis, os livros de Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, José Lins do Rego, Clarice Lispector, né, Lígia Fagundes Telles e outros mais aí, Milan Kundera, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, é isso? Luiz Pondé, outros aí pensadores e escritores. Você vai, Leonardo Boff, você vai pegar ali e vai sublinhar e você vai fazer ali símbolos e pegar uma agenda. Pelo menos eu faço isso e tem dado certo há mais de 20 anos. Então são ajudas. Quem eu sou no texto? Um texto jurídico, um texto bíblico, um texto filosófico, né? Quem eu sou no texto? Desculpa que caiu o celular. Quem eu sou no texto? Né? O texto está falando comigo, minhas dúvidas, minhas queixas, meus anseios, as minhas questões filosóficas, minhas questões de existência ontológica, descobrindo os outros no texto. O texto está falando na primeira pessoa, na segunda pessoa. É um texto que fala de moral, ética, comportamento. É um texto que fala de sentimentos, amor, ódio, paixão, ciúme, orgulho, vaidade, preguiça, ócio. É um texto que fala de pecado, de adultério. É um texto que fala de questões minhas internas. É um texto mais psicológico, filosófico, antropológico, sociológico, teológico, religioso, espiritual. É um texto que fala de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É um texto que fala, por exemplo, Dom Casmurro, de Machado de Assis, que ali é um trio amoroso, Capitu, o marido e o colega do marido e o filhinho deles que ele tem. E a Capitu trai o marido, né?
E esse livro aí, Dom Casmurro, é um livro que fala da sociedade da época, que fala da vida familiar na época, como era a família na época. Então, tudo isso, quando você vai fazer uma prova num concurso, colocar em língua portuguesa, um texto literário de português, você tem que saber quem são os personagens envolvidos, o que o autor está falando dele, ou está falando de outras pessoas. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O autor conta um personagem que falece, Brás Cubas, e ele começa a narrar a narrativa. É uma narrativa, é uma descrição. Aí, no português, na língua portuguesa, são técnicas, num concurso do Enem, da faculdade, da FUVEST, né, da UERJ, da UF, da PUC, da USP. Então, ele vai ali fazer algumas perguntas dentro do texto. Aí vai falar, esse texto é o quê? Um texto narrativo, jurídico, filosófico, é uma narração, uma descrição, é uma prosa, é um provérbio, é uma parábola, é uma símile, é um texto mais filosófico, antropológico ou filosófico, ou é um texto de cotidiano, uma narrativa, uma crônica, é uma prosa, um verbo, um verso. Tudo isso você utiliza essas ferramentas hermenêuticas, exegéticas, não só a Bíblia, mas vários livros e vários textos. Como você adquire esse conhecimento? Estudando, aprendendo, lendo e com o conhecimento, convivência e lendo muito. Espero que essa dica ajude você, né? Por exemplo, quando você vai num texto bíblico, aí já é chamado os métodos de interpretação hermenêutica que a gente usa. Por exemplo, MEB, Método de Estudo Bíblico, PIB, Princípios de Interpretação da Bíblia, um estudo bíblico indutivo, EBI, Estudo Bíblico Indutivo, MEB, Métodos de Estudo Bíblico. Então você vai pegar ali o papel do autor, papel de executivo, o papel de detetive, é um texto analítico, está fazendo uma análise léxico-sintática, que a gente fala, uma gramática no grego ou no português, é uma oração, é uma conjunção, é um pronome, é uma frase. Em que tempo verbal está essa frase? Eu sei que é complicado, a língua portuguesa é complicada, mas é linda a nossa língua portuguesa. Mas isso tudo a gente aprende lendo, estudando, aprimorando, exercitando, escrever, verbalizar aquilo que você está lendo e escrevendo também. É uma ótima dica para memorizar, fixar. E essa técnica aqui de menotecnia bíblica, filosófica e literária, né? Ou seja, você escrever, você colocar símbolos, ideogramas ao lado do texto, qualquer texto, ou seja, na Bíblia, um livro técnico acadêmico, um livro de poesia, de filosofia, de teologia, um livro da Bíblia, e você escrever e colorir sistema de cores, azul, branco, amarelo, vermelho, verde, lilás. Aí você já sabe do que se trata aquele texto, ok? Espero que tenha ajudado. E curta o nosso canal, né? No YouTube, Facebook, no Instagram, no Telegram. E que Deus abençoe.